Vamos abrir a Bíblia, por favor, no livro de Lucas. O tema de hoje é uma fé inquebrantável e invencível. Diz assim o Senhor, capítulo 9 de Lucas, versículos 23 e 24. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz, siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Vamos ouvir o Espírito falar. Ele tem algo a revelar ao nosso ministério. Oremos ao Pai. Abba, Pai. Senhor Jesus, agora é a tua vez de falares à igreja. É agora que o Espírito Santo de Deus, através da boca do profeta, falará ao Senhor, falará ao seu povo, falará à sua igreja, falará aos remidos de Deus. Sim, fala-nos, Pai, revela-nos, ilumina os olhos do nosso coração para podermos compreender a dimensão da nossa salvação e a bênção de sermos do Senhor. Revela-te, fala, Senhor, em nome de Jesus. E a igreja diga comigo, amém, amém e amém. Muito obrigado, meu amado. Glória a Deus. Meus amados irmãos, minha família espiritual, meus filhinhos em Cristo Jesus. A entrega da nossa vida para o Senhor Jesus Cristo, o viver uma vida íntegra espiritual, às vezes tem algumas dores. Olha o que diz a palavra no versículo 23. Se alguém quer vir após mim, primeira coisa que tem que fazer, tem que se negar. Não pode ser mais a vontade da pessoa, mas a vontade de Deus. Tem que se negar. E dia a dia tomar a sua cruz. Eu sei que isto aqui, tomar a cruz e seguir e negar, é algo que às vezes é doloroso. Todos nós precisamos de aperfeiçoamento. Por quê? Porque nós vivemos muito tempo apegados ao mundo. E a Bíblia diz que você tem que se negar. A primeira coisa é que eu tenho que negar o mundo. Quem é amigo de Deus é inimigo do mundo. Quem é amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Então, negar o mundo, negar os seus valores. Amados, nós vivemos muitos anos apegados ao mundo. Eu vivi 21 anos apegado ao mundo. Seus padrões, seus valores, suas ilusões. Agora, Deus nos amou de tal maneira, deu a sua vida por nós. A Bíblia diz que Ele nos predestinou, chamou, justificou, glorificou, nos atraiu, nos deu um novo nascimento, iluminou os olhos do nosso coração. E Ele disse agora, para você me seguir, você não pode ter mais os padrões, os valores do mundo. Eu, por exemplo, amado, vou lhe dizer honesto e sinceramente, apesar da nossa cultura, do nosso país, eu não consigo ouvir samba e carnaval. Eu não consigo. Tem ojeriza. Porque eu sei que ali não está apenas o folclore, ali está sendo adorado o diabo. Houve explicações essa semana passada. A pessoa mais ligada ao samba do Brasil disse: ali quando dá a volta o carro não sei de que, ali é uma adoração. Quando dão aquelas voltas, aquilo é uma adoração ao diabo. Então, eu não tenho ligação com o mundo. A primeira coisa que Deus me chamou foi a me negar. Aquilo que eu achava muito importante no passado, hoje não tem nenhum valor para mim. Nenhum valor. Porque eu aprendi que para ser um crente em Jesus, eu teria em primeiro lugar que me negar. Abrir mão da minha vontade própria. Eu sei que isso é muito doloroso. Se é domingo eu vou para a praia. Não, mas tem Deus e a igreja. Não, o que é que eu escolho? Não, e a carne diz, luta contra o espírito luta contra a carne. Até que você diz, não, primeiro Deus. Você se negou. Chama você para algum projeto da tua empresa,
onde vai haver bebida alcoólica e tal, palavrão, piadão, não sei o quê. Aí você fica entre a espada e a parede, entre a cruz e o punhal, e você diz, não, porque eu sou cristão, eu me nego, não vou participar disso. Querem que você minta na tua empresa, e você diz, não, mas eu sou de Jesus, eu não posso, eu tenho que me negar a esses valores. Então isso é muito importante. Abrir mão da vontade própria é às vezes muito doloroso. Nossa natureza é contra o Espírito, diz Gálatas isso, ele diz assim, a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos. A vida espiritual é oposta à carne. A carne é contrária à vida espiritual. Então ele disse, porque são opostos em si, para que não façais o que porventura, olha aí, hein, seja o vosso querer. Ou seja, para que eu não faça o que é o meu querer da minha carne, que é contra o Espírito, eu tenho que em primeiro lugar o quê? Me negar. Eu sei que isto dói. Então é aí que entra a fé, é aí que entram os valores espirituais. Jeremias 17, 9 e 10, ele diz isso, enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. Então não adianta fingir que é crente, não dá, porque ele esquadrinha, ele conhece o coração, esquadrinha os nossos pensamentos, não dá para fingir. Vida espiritual não é um momento de final de semana que eu venho à igreja correndo, olhando para o telefone, eu tenho que sair já porque eu tenho um churrasco, tenho um encontro. Não, é a vida. E ele disse, eu esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Quer dizer que as ações que têm bênção de Deus, são as ações que vivem e praticam a sabedoria de Deus. Não adianta, como faziam os gregos no teatro grego, eles usavam uma máscara, não é? Chamado persona. Então eles punham aquela máscara, interpretavam o seu papel, quando terminava a peça eles saíam e tiravam a máscara. Nós não podemos ser assim. Nós temos o rosto descoberto. Nós olhamos como por espelho, disse Jesus Cristo, através de Paulo. Olhamos como por um espelho. E quando eu olho o espelho na minha casa, quem eu estou vendo? Qual é o rosto que eu estou vendo? Qual é a pessoa que eu estou vendo? Você sabe que o domingo passado, eu pedi perdão à minha esposa e meus filhos, por não ter observado no devido tempo, essa coisa de você dizer, não, primeiro Deus, depois a família, depois a igreja. Eu sempre me exigi muito, eu sempre me dei muito, e os senhores sabem, eu passei por esse momento tão difícil agora, no dia 19, parecia que eu ia morrer, 19/10, cirurgia. Alguém que tiver curiosidade, eu posso lhe mandar os vídeos, uma coisa assim muito, muito forte. Então foi ali naquele momento que eu disse, eu tenho que me negar. Eu tenho que fazer conforme a Bíblia Sagrada. Deus não exige de mim algo que Ele não é. Então a primeira coisa é negar. Por isso ele diz assim em Jeremias 10, 23. Eu sei ao Senhor que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha dirigir os seus passos. Então não sou eu que vou dizer, Senhor, eu quero me casar com o Joaquinzinho. Se não for Joaquinzinho, não vou mais dar o meu dízimo, não vou mais vir à igreja, não vou mais orar. Então, não, eu é que sei. Não é o homem que determina. Porque durante um ano, Paulinho, eu fiquei aqui no púlpito, de joelhos na minha casa, rosto no chão, dizendo, cicatriza, Deus, cicatriza, em nome de Jesus. Usa tudo que a dermatologia manda, e não cicatrizou. Uma coisa ínfima, que a minha esposa já tinha dito, o médico já tinha dito, não, isto é um parafuso das tuas placas, e eu batendo de frente com essa questão, para nada, atrasei um ano na minha vida, por ser teimoso, e Deus me quebrou. Amado, eu vou lhe dizer, Carlos Ferreira, eu sou outro homem desde o dia 19, porque eu fiquei no borderline, na linha que parecia que eu não voltaria aqui. Foi uma guerra, da 1h às 7h30, quando eu entrei no centro cirúrgico. Deus trabalhando, os ataques em cima de mim, principados, potestades, setas, dardos. Comecei a reviver os fantasmas do meu acidente, comecei a me ver
quando eu fui jogado da viatura, meu pé direito aqui, 2 fraturas de fêmur, 7 fraturas na perna esquerda, braço, rosto desfigurado. Amado, eu vivi um fantasma tão grande. Por quê? Por que eu? Porque Deus queria quebrantar o meu coração, a minha vida, para eu poder fazer que os planos dele se cumpram na minha vida. E isso era um bloqueio. Eu entendo hoje, sou honesto. Então, negar-se a si mesmo dói, fere o orgulho, os desejos, a vontade própria, o eu. Afinal, sou eu. Então, você começa a ver, quem me quiser seguir, tome a primeira decisão, negue-se a si mesmo. Não é a sua vontade, é a vontade de Deus. É um chamado, às vezes, a um sacrifício, a renúncia, a obediência, mesmo quando tudo dentro de nós quer o contrário. Ontem estava falando com um bispo por telefone e ele me disse: apóstolo, muitas vezes durante o meu ministério, para eu lidar com tantos problemas, tantas ansiedades, tanta rebeldia, tanta mentira, eu tive vontade de dar um chute na minha vida e largar tudo. Eu falei: bem-vindo ao reino, é assim mesmo. O pastor tem que se negar, amado. Não tem. Quando você trabalha numa empresa secular, você tem problema, se resolve, se não resolve, vai para o RH, se não tem RH, vai para o departamento não sei o que, resolve, você fechou 5 horas, vai embora, acabou. Igreja não é assim, são 24 horas por dia. E quem está na frente do ministério, se não for uma pessoa que se negue a si mesmo e comece a dizer, mas eu, vai ter problemas na vida. Vai ter problemas na vida. Então, e tomar a cruz é um chamado a um sacrifício diário. O que eu estou dizendo, mesmo quando a nossa carne quer o contrário de Deus. Eu já conversei com muita gente, diz, apóstolo, eu vinha para a igreja, mas depois no meio do caminho uma voz me disse, não, vai para não sei onde, vai estar. Então, e a pessoa não foi capaz de se negar, não tomou a sua cruz. E a Bíblia diz que tem que ser feito. Então a verdadeira vida está em perder a nossa vida para Jesus. Tomar a cruz, eu vou lhe dizer uma coisa, esmaga o nosso ego. Quando você está tomando a sua cruz, tomar a cruz quer dizer obediência. Nós não temos que andar com uma cruz de madeira nas costas. Isso é para Simão Cireneu, que carregou a cruz de Jesus. A nossa cruz é obediência, às vezes é pesada. Você dizer, pago as minhas contas primeiro ou sou dizimista primeiro? Deus primeiro ou eu primeiro? É uma luta, é uma cruz. É você quem tem que dizer, a cruz esmaga o nosso ego, transforma, muda, quebranta. Então nós temos que dizer do altar da igreja, seja forte. Porque eu entendi agora, por esse momento que eu vivi no dia 19, amanhã faz 15 dias, que Deus estava preparando algo muito glorioso para a minha vida, e eu travando as coisas. O que Deus me disse? Miguel, uma entrega sem reservas, rende-te. Você não é autossuficiente, você é carne, você é de pó. 2 Coríntios 3,5 ele diz aqui, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, vamos dizer juntos, a nossa suficiência vem do pastor da igreja. Claro, óbvio, ululante. Não, a nossa suficiência vem de Deus. Diga, a minha suficiência, o que eu preciso para viver, vem de Deus. Então, a nossa suficiência vem dele. Quer glorificá-lo, exaltá-lo, tenha toda a liberdade. Por isso é que Paulo disse em 1 Coríntios, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado de apóstolo. Ele tinha perseguido a igreja, ele concordou com a morte de Estevão, ele prendeu um monte de gente, ele permitiu a morte de muita gente. Sim, eu não sou digno de ser chamado de apóstolo, eu persegui a igreja, mas pela graça de Deus sou o que sou.
E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais, todos eles. Não, deixa corrigir. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Olha ele alinhando os pensamentos. Não, eu trabalhei muito. Não fui eu que trabalhei. Foi a graça de Deus que trabalhou na minha vida. Chama-se negar-se. Vira o culto, segunda-feira. Depois quarta. Os jovens no sábado. Domingo. Irmãos que vêm os dois cultos. Amado, isto é uma prova inconteste de que você se negou, não faz mais a sua vontade, não é o querer da carne, você faz a vontade do Pai. E Ele é glorificado, Ele é exaltado, Ele honra quem o honra, Ele não pode negar-se a si mesmo. Então, às vezes nas lutas e nas aflições, ouvimos a voz de Deus de verdade. Eu ouvi a voz de Deus de verdade, da 1h da tarde às 7h30 da manhã, eu ouvi a voz de Deus. Estava ali debaixo de um grande sofrimento, estava rememorando os meus sofrimentos de 51 anos atrás. E eu aprendi que aquele sofrimento estava me ensinando a ver coisas que eu não entendia nem compreendia até então. Quando nós somos quebrantados, a única saída é nos voltarmos 100% para Jesus. 100%. Talvez alguém aqui esta noite, ou pelas mídias sociais, esteja carregando um fardo esmagador. Talvez alguém aqui esteja se sentindo fraco na fé. Talvez alguém tenha tantos questionamentos, por que eu, por que isto, por que passo por aquilo. Eu também questionei estas coisas, mas eu aprendi, amado, nós não estamos sozinhos nesta jornada de vida. Em tudo há um propósito na nossa vida. Há um propósito, tem que ser, nós não somos nossos, a nossa suficiência vem dele. Ele disse: Miguel Ângelo, você quer me seguir? Negue-se. Tome a cruz. Obedeça. Não dê desculpas. Não atrasa a sua vida. Pô, a bispa me disse 100 milhões de vezes: é um parafuso, tem que operar. Eu não vou, Deus me poupou. Não vou. E Deus disse: não, eu vou te levar até ao limite, porque eu tenho que quebrar esse vaso e refazê-lo. Quando eu terminei e acordei, aliás, eu acordei durante a cirurgia, 20 minutos depois eu disse: doutor Tiago, eu estou acordando. Eu percebi que foi o modo, essas horas todas de guerra espiritual, de sentimentos estranhíssimos, mas foi a forma de Deus quebrar o vaso e fazê-lo de novo. Estou aqui honestamente, humildemente dizendo isso para você. Eu entendi isso. Então, às vezes a pessoa está num momento que parece obscuro, mas você vai entender o tempo e o modo de Deus. Olha o que disse Eclesiastes 8, 6-8. Porque para todo propósito há um tempo e um modo. Diga tempo e modo. Mas fala mais alto para eu ouvir. Tempo e modo. Para todo propósito. Porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Porque este não sabe o que há de suceder. Então eu não posso arriscar a minha vida. Se eu não sei o que vai suceder amanhã, eu não posso arriscar. Minha vida não pode ser um laboratório. Eu não posso fazer experiências. Eu tenho que seguir ipsis literis, ipsis factus, o que a Bíblia diz. Então diz: você não sabe o que há de suceder. E como há de ser, ninguém há que o declare. Versículo número 8. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte, nem há tréguas nesta peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Amado Jesus Cristo. Nós não sabemos qual é o dia da morte. Você sabe uma coisa? Eu ouvi uma pessoa dizer nas mídias sociais: você sabe qual é o nosso futuro de todos nós? Eu ouvi, alguém me mandou ouvir o vídeo. O que será? Ele diz: a morte. O futuro de todos nós? Você e eu? É o nosso futuro? O futuro vai acontecer isso. Então eu não posso deixar a minha vida ao Deus dará.
Eu tenho que viver o melhor da minha vida, eu tenho que aproveitar cada segundo. Eu não tenho, sabe, a Bíblia diz, não há tréguas nesta peleja, não há tréguas. Todos os dias você confronta situações, pessoas rebeldes, pessoas más, pessoas de conduta duvidosa. Você vive isso aqui, não tem como você escapar dele. Não há tréguas nesta peleja. Então, o tempo e o modo de Romanos 8:28 disse, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas significam quantas coisas? Todas. Quer dizer que essa cirurgia grande que eu fiz aqui é para o meu bem? Pô, meu amado, nem imagina como está sendo para o meu bem. Mas um bem assim, maravilhoso, amado. A minha mente está leve, o meu coração está leve. É porque, você sabe, quando você luta muito com as coisas, você acaba por ser um murmurador, né? A gente murmura muito, então Deus odeia a murmuração. E às vezes, murmura aqui, ali, com um, com outro. E Deus disse, pá, acaba com isso tudo aí da tua vida. Tudo cooperou para o teu bem, porque você ama a Deus. Porque todos nós fomos chamados segundo o seu propósito. Então eu tenho que me negar. Se eu quiser fazer o meu propósito. Amado, você tem ideia quantos cristãos evangélicos estavam em blocos de carnaval neste final de semana? Muitos. E ainda existem igrejas que têm o seu próprio carro de carnaval. E as pessoas... não sei o quê. Então, as pessoas estão iludidas. É uma fantasia, uma ilusão achar que a igreja, no período de carnaval, tem que sair para a rua num trio elétrico e cantar. Eu bebo sim, mas estou vivendo. Tem gente que não bebe, está morrendo. Então vou beber, pô. O que a Bíblia diz? Negue-se, tome a cruz e me siga. Porque tudo que você passar será para o teu próprio bem. Até as provações fazem parte de um plano divino. Cada adversidade que nós temos, e eu enfrentei, até eu esgotar a minha mente sobre esse assunto, cada adversidade é uma ferramenta que Deus usa para moldar o nosso caráter. Quando o enfermeiro entrou, quando me levaram lá para a sala cirúrgica, lá para o quarto, e o enfermeiro falou assim, íamos colocar o senhor num quarto inferior, mas depois soubemos que você é pastor, então vamos colocar num quarto com 2 camas. Eu disse, mas pode vir outra pessoa? Pode vir outra pessoa. Eu disse, o que eu vou fazer? Não dá para fugir. Se eu pudesse saltar lá do primeiro andar, eu teria saltado, mas não deu. Deus estava trabalhando, sabe, quebrantando, pegando os pedacinhos do barro e reconstruindo. Então, nós estamos nas mãos do Criador, do Todo-Poderoso. Cada momento de dor me ensinou e nos ensina. Eu não poderia aprender isso de outra forma. Tinha que ser desta forma. Luta, lágrimas. Não seria possível. Eu tive que passar pelo que eu passei, fez parte do negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir. Então as dores trazem um testemunho de fidelidade ao Senhor. Eu sei que Deus não ficou indiferente ao meu sofrimento, Ele começou a agir silenciosamente, Ele começou a conduzir, e passei horas e horas muito escuras espirituais, mas agora eu posso lhe dizer com honestidade, que aquelas dores vão ser o meu testemunho, que aqueles medos que eu vivi vão ser parte da minha fé, e que tudo isso fazia parte de um caminho vitorioso, e que Deus queria ajeitar o que estava tortuoso. A dor ensina e transforma. Não há vitória sem luta, ou há vitória sem luta? Não há vitória sem luta. Desafios, feridas, sempre levam ao amadurecimento. E só Jesus sabe o que é necessário para moldar a nossa vida. Nós somos barro. Somos barro. Só Jesus sabe o que é necessário. 2 Coríntios 4, 7 a 10, ele diz,
Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Diga, eu sou um vaso de barro. Quem é base de ferro e de aço? Alguém temos aqui ou não? Todos somos de barro. Então, vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo, somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em meu corpo, em nosso corpo. Então que a vida de Jesus se manifeste no nosso corpo, amado. Diga que a vida de Jesus se manifeste na minha vida, no meu corpo. Veja o que disse o profeta Jeremias, quando ele falou sobre o oleiro, em capítulo 18, versículos 1 a 6. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te, desce à casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. O que é a casa do oleiro? A igreja. É aqui que Deus trabalha a massa. Às vezes a mulher que é rixosa, o homem que é resmungão, o cara que não aceita a palavra contrária, não sei o que. Vai lá, você vai ouvir lá na casa do oleiro as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre a roda. Sabe o oleiro quando trabalha o vaso? E diz a palavra do Senhor: como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Você está entendendo o que eu estava contando do meu testemunho? Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele um outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro à casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Sou vaso de barro nas mãos do Senhor, diz, ó casa de Israel, ó igreja de Jesus Cristo. Versículo de número 6 diz: não poderei eu fazer de vós como este oleiro? Não estamos dizendo que Deus, a nossa suficiência vem dele. Estamos aqui dispostos a negarmos a nós próprios, pegar a nossa cruz, obedecermos a Deus. Tudo isso terá vantagem na nossa vida, porque tudo coopera para o bem. Às vezes nós dizemos: por que Deus? Ou Senhor, melhor deveríamos dizer: o que tu me queres ensinar? O que eu preciso de mudar na minha vida? Porque essa dor estava me preparando para algo muito maior e muito melhor. E se há alguém aqui passando por essa luta, Deus está te preparando para algo muito maior e muito melhor. Creia nisso. Confie. Ele está operando algo muito grande. Diga: Deus está operando algo muito grande. Tudo vai cooperar para o nosso bem. Diga: tudo vai cooperar para o nosso bem. Agora Paulo explica isso em Romanos 8,18. Olha que lindo. Porque para mim eu tenho por certo que os sofrimentos deste tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Agora eu entendi. Quer dizer que o sofrimento que eu passei lá no dia 19 é incomparável com aquilo que Deus tem para revelar através da minha vida. Isso é maravilhoso, amado. 1 de Pedro 2, 11 e 12 diz: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-os em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Vossas boas obras. Somente em Cristo há segurança, amados. Jesus é tudo o que precisamos. Por isso a nossa fé tem que ser uma fé firme, inquebrantável, indestrutível. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, como diz o meu Patrício, haja o que hager. Nós temos sempre Deus por nós, o Espírito Santo habita em nós, o Espírito não sai, ele permanece em nós. Então é muito importante isto. Saber que a nossa fé, o negarmos a nós mesmos, o tomar a cruz, a obediência,
vai trazer resultados grandiosos. Gálatas 4,19, Paulo disse: meus filhos, por quem de novo sofro dores na coluna vertebral. Ele diz: não, eu sofro dores de parto por causa dos meus filhos na fé. Então está falando da igreja dos Gálatas: por vocês eu sofro dores de parto, mas eu vou sofrer estas dores até ser Cristo formado em vós, até acontecer a plenitude de Deus na nossa vida. A glória de Deus é imensurável. 1 Coríntios 4, 16 a 18 diz: por isso nós não desanimamos. Diga com fé: eu não desanimo. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova dia a dia. É isso que eu estou sentindo na minha vida agora, desde o dia 19, amado. Amanhã 15 dias. Não desanimo, pelo contrário, nosso homem interior, o exterior se corrompe, o nosso homem interior se renova dia a dia. Versículo número 17: porque a nossa leve e momentânea tribulação, eu sei o que é isso, produz para nós um eterno peso de glória acima de toda a comparação, acima de tudo, amado. Então, se vocês veem hoje a igreja: pastor, eu estou passando por tribulação, pastor, eu enfrento esta dificuldade, pastor, eu estou confrontando isso, amado, diz a Bíblia que é leve e momentânea tribulação, mas vai produzir um eterno peso de glória na tua vida. Versículo 18: não atentando nós nas coisas que se veem, mas as que não se veem, porque as que não se veem são, as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. 1 de Pedro 1, 7 a 9, para que uma vez confirmado o valor da nossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo. Eu sei que alguns aqui estão sendo apurados por fogo, algumas pessoas pelas mídias sociais, o apóstolo da igreja passou por isso. Mesmo apurado por fogo, tem que redundar em louvor, em glória, em honra, na revelação de Jesus. Versículo 8: a quem não havendo visto, amais. Diga: eu amo a Jesus. Vamos falar alto, vamos lá: eu amo a Jesus, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Versículo número 9: obtendo o fim da vossa fé. Qual é? Isso tudo que nós estamos vivendo é para quê? A salvação da vossa alma. Diga glória a Deus, a salvação da vossa alma. Então, a dor nas provações terá um fim. Graças a Deus passou. E disse Paulo: até que Cristo seja formado em nós. Pastor, mas eu estou passando por dificuldades financeiras. Parece que as minhas dores não vão ter fim nunca. Estou com feridas emocionais, estou sangrando, apóstolo. Bom, caminhamos para os últimos minutos, o que disse Paulo em 2 Coríntios 4, 17. A nossa leve e momentânea tribulação. E se eu não me nego, eu não tomo a cruz, como seria a minha vida? Se a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Esta passagem final nos ensina que todas as dificuldades que nós enfrentamos são passageiras. Nada é comparado à glória e à recompensa de você ter ultrapassado a situação. Às vezes é um problema no casamento, às vezes nas finanças, às vezes na empresa, nos negócios, na vida pessoal. Então, todos nós enfrentamos, todos os dias. Agora, diz que são passageiras. Nada é comparado à glória, nada é comparado à recompensa, se eu mantiver firme a minha confissão. Manter a fé. Isso é o que eu lhe venho dizer como término. Mantenha a sua fé. Tudo de Deus na nossa vida como recompensa será muito maior e muito mais glorioso.
Deus está moldando meu caráter, o nosso caráter. Não podemos desanimar, este é um caminho de fé, isto é uma carreira que nos foi proposta, terminando, conforme eu disse, na salvação. Então tudo que nós estamos aqui batalhando, lutando, confrontando, isto faz parte, é parte da nossa salvação, até que haverá um dia que não haverá mais luto, nem dor, nem lágrimas, mas aí já terminou, já está lá em cima. Diga assim: eu vou mandar a senha e você manda a contrassenha. Se Deus é por mim, maior é aquele que está em mim. Então você sabe, há algo maior para se manifestar na minha vida, na tua vida, na vida do nosso ministério. Há algo maior. Todos nós estamos clamando isso. Estamos dizendo: aviva, Senhor, a tua obra, aviva, Senhor, a tua obra. E o diabo semeia joio de um lado e joio do outro, e brecha isto e aquilo, e nós: Senhor, faz a obra, Senhor, faz a obra. Chegou o momento. É glorioso, é grandioso saber que Deus está no controle de tudo e que Ele tem grandes milagres se eu me mantiver na fé inquebrantável e invencível. Eu creio, eu falo. Aquilo que nós cremos, nós falamos. Eu vivo por fé. A fé é a certeza, a fé é a convicção das coisas que eu não vejo, mas eu espero. E eu espero o melhor. Diga: eu espero o melhor da minha fé. A fé chama à existência coisas que não existem. A fé trata coisas que não são como se já fossem. Então eu quero terminar dizendo, igreja, a nossa fé vence o mundo. A nossa fé vence o mundo. O que passamos é leve e momentânea tribulação. O mundo tem neste momento 8 bilhões e meio de pessoas. Hoje existem vivas mais pessoas que existiram desde a criação. E nós somos parte desse povo. A Bíblia diz que a luz de Deus brilha em nós, que todos vejam as obras de Deus na nossa vida, nós sejamos sal, luz. Este mundo não presta, não tem sabor de nada, é como comer sopa sem sal. Você, uau, sopa sem sal não é bom. Então diz que a nossa palavra deve ser temperada como o sal. Colossenses diz: sempre tenhamos uma palavra temperada com sal. O mundo precisa dos cristãos. O mundo não precisa de um grande plano econômico. O mundo precisa deste grande Jesus Cristo. Ajude-me, por favor, a manter as nossas mídias, a manter os nossos programas. Por favor, ajude-nos, porque nós precisamos de insistir, aumentar, fazer progresso na nossa divulgação. Precisamos de portas de Deus, e para fazer as portas se abrirem, precisamos de recursos. Ou se você tem alguma coisa que possa semear na obra de Deus, faça isso com amor, porque ainda que seja difícil, leve e momentânea tribulação, vai produzir em nós um peso de glória, acima de toda comparação. O que se pode comparar com a glória que Deus tem para a nossa vida? Nada. Deus tem glória para a tua vida. Deus tem glória para a minha vida. Deus tem glória para o nosso ministério. Estamos aqui, amado. Dia 7 eu faço 46 anos de ministério. Nunca caí à direita, nunca caí à esquerda. Nunca trouxe política para dentro da igreja. Nunca trouxe dinheiro sujo aqui para dentro. Nunca recorri à politicagem de ninguém. Estamos aqui vivendo a fé inquebrantável e invencível. E eu sei, todas as tribulações vão se transformar num peso de glória, acima de toda a comparação. Com quem eu posso comparar a glória de Deus? Com nada. Creia, por favor. Eu disse que esta noite seria uma noite de fidelidade. Eu levei a todos os intercessores esta mensagem: quarta-feira será uma noite de fidelidade.
Porque está todo mundo cansado, muita gente viajou, muita gente foi ao retiro, muita gente foi em Gstaad, na Suíça, muita gente, sabe, se deslocou da obra de Deus, se afastou do contexto, muito crente pulando o carnaval, muita pessoa, sabe, dando um mau testemunho, e Deus olhando, onde é que eu encontro o meu povo, cara? E Ele sabe, a Cristo vive muito comprometida com Ele, vocês, todos nós somos muito comprometidos com Ele. Não tem voz do diabo que nos arraste da igreja, amado. Pai amado e bendito, obrigado pelo que o Teu Espírito revelou esta noite. Esta fé inquebrantável é invencível, Pai. Aquela pessoa que chegou aqui, Senhor, triste, com lágrimas nos olhos, chorando até por dentro, sem ninguém saber o que está se passando. Esta pessoa que enfrenta fantasmas, situações, velhos pensamentos, feridas emocionais, que neste momento tu passas o bálsamo de Gileade, assim diz a Bíblia, o bálsamo de Gileade cicatriza e cura. Senhor, há pessoas aqui clamando por um casamento feliz, por um negócio abençoado, por uma carreira próspera, por novas emoções, Senhor. Eu sei que isso traz tribulação, mas Tu estás dizendo que não há nada comparável como peso, como a Tua glória manifestada. Então, que se manifesta a glória de Deus em todas as vidas, em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diga, amém, amém e amém. Diga, eu venci. Vamos ficar de pé.